Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais. Peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje nós vamos falar sobre o tema que os alunos e alunas do segundo ano do ensino médio escolheram para ter um vídeo, beleza? Não estou dizendo que será esse o tema da redação amanhã, mas a galera escolheu lá no Instagram esse tema: o impacto da tecnologia no consumo cultural no Brasil, certo? Aí o que eu vou te falar aqui? Vou te dar 10 tópicos aqui. Eu não vou te dizer o que é repertório, não vou te dizer o que é possibilidade de argumento, ok? Você que vai ter que saber diferenciar, quem sabe rascunhar, quem sabe elaborar um esboço de um possível texto, certinho? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente pode falar sobre pirataria. A pirataria, muito forte a partir dos anos 90, ela foi muito nociva, por exemplo, para a indústria da música. Por quê? Por que que uma pessoa ia comprar um disco, ia comprar um CD, se ela poderia comprar uma fita cassete por um valor bem menor, certo? As gravadoras tinham fitas cassete legalizadas, pararam de fazer justamente por causa da pirataria. Aí, no início dos anos 2000, vieram os computadores com gravadores de CD, com gravadores de DVD. Aí acabou indo por terra mesmo, né? Muitas gravadoras acabaram falindo, gravadoras de CD, estúdios de cinema. Por quê? Você não precisava mais comprar um CD oficial, um CD legal numa loja, você não precisava mais comprar um DVD. E a pirataria, inclusive, foi a grande responsável pela falência das locadoras no Brasil. Não foi o streaming. Quando o streaming começou a ganhar força, lá em 2016, 2017, as locadoras já estavam extintas, beleza? Aí o que que acontece? Primeiro veio a pirataria. Aí a gente teve a massificação, a popularização da internet, principalmente para as camadas mais baixas, a partir de 2010. Aí, com isso, todo mundo tinha o quê? YouTube, alguma plataforma para baixar música, para baixar vídeo da internet. O que que aconteceu então? As locadoras que ainda resistiam foram quebrando, certo? Você não precisava mais comprar um CD, um DVD, como eu já disse. Você encontra hoje em dia alguma loja de disco? Você encontra alguma loja vendendo DVD? Antigamente nas Americanas tinha lá uma seção para CD e DVD. Hoje em dia não tem. O que já estava bastante fortalecido, no caso a internet e tal, acabou ficando ainda mais fortalecido, ficou ainda mais popular com o streaming. Por quê? Hoje em dia, com o streaming, você não precisa ir à locadora, você não precisa baixar um filme da internet. De certa forma, até uma ajuda para os grandes estúdios, seja o streaming de música, seja o streaming de filmes e afins, beleza? Por exemplo, muita gente nem assiste mais TV aberta, muita gente não tem nem mais TV a cabo. Por quê? Pode ir lá no streaming, ver a hora que quiser a novela, um telejornal, um jogo de futebol, esse tipo de coisa. E o streaming acabou se popularizando no Brasil num cenário muito propício, que foi o da pandemia de 2020, que acabou durando aproximadamente até 2022, com a fase do isolamento e tal, certo? Aí, olha só isso. Você poderia usar nessa discussão duas músicas que vou citar para você. Primeira música, Cérebro Eletrônico, do Gilberto Gil. Pesquisa essa música aí que você vai gostar bastante. Uma outra música, Admirável Chip Novo, da Pitty. Tem uma outra música também, Pela Internet. Mais uma música também do Gilberto Gil que você pode citar e relacionar à discussão, ok? Olha só outras ideias. Você pode discutir como que a indústria da música ficou com tudo isso, como a indústria do cinema e da TV acabou ficando com tudo isso também. Depois, o teatro. Como que com a tecnologia impacta a questão do teatro? Será que os teatros têm o mesmo público que tinham antigamente? A rádio, por exemplo. Poucas pessoas, pelo menos do seu nicho, da sua idade, da sua faixa etária, do seu ciclo social, escutam rádio. A minha geração escutava bastante rádio. A gente tem uma geração de adolescentes hoje em dia que muito provavelmente não escuta tanto rádio assim. E a questão do teatro? Creio, eu não tenho dados sobre isso, posso estar falando uma besteira, mas creio eu que muitos teatros só sobrevivem por causa do stand-up. O stand-up lota teatros, o stand-up está muito ligado às massas, o stand-up é um tipo de show muito fácil de produzir, não requer, por exemplo, muitas instalações, muitos funcionários. Isso é uma questão para a gente discutir. E outras formas de arte? A gente tem que observar o seguinte, né? Pô,
Será que o brasileiro, a brasileira, já tinha o costume de consumir cultura? Vamos lá. Cinema, música, TV, até vai. Mas será que essas pessoas tinham o costume de ir ao teatro? Muito provavelmente não. Até porque grande parte dos teatros, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, ficam onde? Região central ou zona sul do Rio de Janeiro. Exposições. A maior parte das exposições a gente vai ver no centro da cidade do Rio de Janeiro também. Aí quando eu falo de espetáculo de dança, por exemplo, balé. O balé não é algo tão presente, tão apelativo para as massas, certo? Tem gente que usa até o termo alta cultura, que tem um viés bastante preconceituoso, como se essa cultura fosse superior às outras, quando não é, ok? Então a gente tem que discutir isso. O que que a gente tem que discutir? A divisão, a dispersão, né, dessas formas de arte, como que elas se apresentam nas grandes cidades, o acesso muitas vezes tem que pagar, e muitas vezes tem que pagar caro. Mesmo uma forma de arte tão popular, um evento tão popular como o futebol, tá caro pra caramba hoje, imagina teatro e outros eventos. E a gente tem que falar também das festas, festas ao ar livre, como por exemplo rodas de samba, carnaval, festas juninas e afins. Será que elas foram afetadas de algum modo pela tecnologia? É uma questão que a gente precisa comentar, beleza? Enfim, pessoal, dei aqui várias ideias, talvez tenha refrescado a sua memória, talvez tenha te tranquilizado, que você vai procurar saber como encaixá-las devidamente no seu texto. Já vai treinando, já vai esboçando alguma coisa e, acima de tudo, pesquisando também, certo? Que a força e a inspiração estejam com vocês.